Isso aí, meus queridos, vamos lá então. Começando a falar um pouquinho da dispersão da luz. Nós já vimos refração. Nós já sabemos que existe o tal do índice de refração, que é um númerozinho que mede a velocidade da luz, comparando a velocidade da luz de um determinado material com a velocidade da luz no vácuo. A coisa mais rápida que existe na natureza. Não é bem assim, né? Uma velocidade limite para coisas que tenham massa na natureza. Depois nós vamos discutir mais esse detalhe. Nós sabemos que quanto menor a velocidade da luz em determinado meio transparente, maior o seu índice de refração e mais refringente é o meio. E quando a luz vai do ar para o meio refringente, ela diminui de velocidade, aproxima-se da normal. Se ela vai do meio mais refringente para o meio menos refringente, a sua velocidade aumenta, ela se afasta da normal. Mas nós não discutimos o fato de diferentes frequências de luz, diferentes cores, terem diferentes índices de refração. Isso só começa a ficar evidente quando a gente vê a dispersão da luz branca em um prisma. Quando Newton pegou luz branca, 1600 e pouquinho, passou num prisma de vidro e projetou na janela do quarto as cores do arco-íris, ele quis mostrar para as pessoas, ó, isso é a prova de que a luz branca é a mistura de todas as cores. A galera do contra disse, não viaja, Newton, não viaja que o teu prisma coloriu a luz. Aí ele foi lá e pegou o mesmo prisma, colocou no sentido oposto e misturou as 7 cores em luz branca de novo. Aí ele tirou essa ideia de que era o prisma que estava colorindo a luz branca, né? Então, na verdade, Newton se mostrou correto. E com o disco de Newton, que às vezes nas feiras de ciência a gente fazia, né? Pega um discozinho lá, pinta de várias cores, bota para girar, ele fica esbranquiçado, né? Então a gente sabe disso. Luz branca é a mistura de todas as cores. Quando tu vê branco, na verdade, é um monte de luz colorida chegando no teu olho, teu cérebro está confuso e ele vomita para ti branco. Já quando a gente olha um corpo e vê escuro, é porque nele toda a luz é absorvida, nenhuma luz vem de lá. Aí o cérebro lê como preto. Se eu olho para um objeto e vejo vermelho, e ele está sendo iluminado por luz branca, quer dizer que aquelas luzes coloridas foram absorvidas e só o vermelho foi rejeitado. Aí as bolinhas vermelhas refletem no tecido vermelho e vem para o meu olho. Por isso que eu chamo o tecido de vermelho, porque ele não aceita a luz vermelha, porque ele rejeita, ele reflete. Se eu olho um corpo verde, é porque ele reflete o verde. E as demais cores são absorvidas. Portanto, como além das luzes tem o infravermelho e ultravioleta, eu também posso supor que um corpo escuro absorve mais radiação ultravioleta e infravermelho, além das cores. E eu também tenho o direito de supor que um corpo branco, além de refletir as cores visíveis, também reflete mais infravermelho e também reflete mais ultravioleta. Daí, a gente preferiu usar roupa clara, ou dever pelo menos, né? Ter o bom senso de usar roupas claras no verão, certo? As roupas claras refletem mais o calor. Tu vê, né, cara? Acabei já começando a explicar uma outra ideia que faz parte da aula, radiação do corpo negro. Mas voltaremos à Terra aqui então, peraí. Por que existe a dispersão da luz? A dispersão da luz existe porque a luz vermelha, a luz alaranjada, a luz amarela, verde, azul, anil e a violeta, cada uma desviou com um ângulo diferente ao refratar. Como é que era a segunda lei da refração? N de chegada vezes o seno do ângulo de chegada é igual ao N de saída, N do prisma, vezes o seno do ângulo de saída. Isso na primeira face, né? Aí vai ter a refração na segunda. Mesmo na primeira refração já ocorre a separação da luz branca nas várias cores. Às vezes a separação é tão minúscula que a gente não percebe. Por isso que mais uma refração colabora ainda mais para a dispersão. Mas se eu percebo que a luz violeta refratou com um ângulo menor, se aproximou mais da normal, é porque o índice de refração da luz violeta é a maior. Então tu vê, a dispersão da luz me permite concluir que o índice de refração da luz violeta é maior que o índice de refração da luz anil, que é maior que o índice de refração da luz azul, que é maior blá blá blá, que é maior que o da luz alaranjada, que é maior que o da luz vermelha.
já que o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade, eu posso dizer que a velocidade da luz vermelha no vidro, ou da cor vermelha, é maior que a velocidade da luz alaranjada, que é maior que a velocidade da luz amarela, que é maior que a velocidade da luz violeta. Mas não se esqueçam, isso são os meios transparentes, pois no vácuo é diferente. No nada, a velocidade da luz vermelha é igual à velocidade da luz alaranjada, que é igual à velocidade à velocidade da luz violeta. Então cuidado, no vácuo, e eu até diria mais, hein? A velocidade das ondas de rádio e a velocidade dos raios gama é tudo igual no vácuo. No vácuo, todas as radiações eletromagnéticas têm a mesma velocidade. Nos meios materiais, não. Como as radiações têm diferentes velocidades, têm diferentes índices de refração. E com diferentes índices de refração, sofrem diferentes desvios. E aí, a gente vê as cores do arco-íris. Não custa lembrar que basta 3 cores para a gente poder gerar todas as cores outras. Essas 3 cores que misturadas podem gerar as demais cores são chamadas de cores primárias. Quando a gente fala de luz, essas 3 cores primárias, a gente pode lembrar do RGB, que é o sistema de cores que a gente usa nas televisões. Red, Green e Blue. Certo? Vermelho, verde e azul. Inacreditável, né, cara? As coisas que geram cores na tua casa, se tu dá uma babadinha assim na tela do teu computador ou dá uma espirrada na tela da TV, ou faz sem querer assim, aí a babinha vai grudar assim, né? A babinha gruda e vira uma lente. Ela vira uma lente de aumento. Nesta gota de baba, tu vai ver que tem 3 cores, cara, ligadas. Depois tu limpa, pô. Depois tu passa um lencinho tecido ali e limpa. Então, ó, vai ter uma luzinha vermelha, uma luzinha azul e uma luzinha verde. E a cor que tu enxerga de longe na TV é o quanto essas cores foram misturadas. Se eu ligo os 3 LEDs com a mesma intensidade, tu vê branco. E aí misturando a intensidade de cada LED surge aqueles milhões de cores na tela da TV. Não dá para acreditar, né, que é a mistura só de 3 cores. Só tem 3 tipos de luzinha na tua televisão. Não tem luz colorida lá, só 3 luzinhas. Ou é verde, ou é azul, ou é vermelho. Mistura do jeito certo, surge aquele mundo magnífico. Fantástico, sistema RGB. Então, são as cores primárias da luz. Não é pigmento. Pigmento é um sistema diferente, é um sistema subtrativo que se usa. E aí muda um pouquinho. Lembra, né? Quando a gente brincava com guache, não era assim. Guache é diferente, porque tu está pintando, tu já tem a cor branca, que é todas as cores. Quando tu pinta com uma tinta vermelha, aquela tinta vermelha está refletindo só o vermelho, né? E absorvendo, subtraindo outras 2 cores primárias. Você vê que loucura, né? Então, o sistema de pigmentação é um pouco diferente. Mas não é o objetivo, né? O objetivo, por enquanto, é a gente lembrar que a cor vermelha é a que menos desvia e a cor violeta é a que mais desvia. Por que isso acontece? Por causa da diferença entre o índice de refração. Quando a gente fala de espectro eletromagnético, é que a gente quer que o aluno entenda que além dessas radiações da luz visível, tem todas as outras, né? Então, espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético. No começo nós não sabíamos, quando o Hertz inventou as ondas hertzianas, quando o Hertz pegou um fio, começou a sacudir elétron nesse fio, de um lado do oceano, e do outro lado do oceano, um pedaço de fio imerso no ar, começou a aparecer aquela corrente elétrica que ele criou do outro lado do mundo. A galera não acreditou praticamente na situação. Como assim, ô Hertz? Como é que é o teu experimento? Não, eu pego 2 pedaços de fio, que são iguais, eu chamo de antena. Eu pego um pedaço de fio e faço a corrente elétrica dele, para um lado e para o outro. Aí naquele pedaço de fio que está lá do outro lado do oceano, brota uma corrente elétrica.
mágica. É a radiodifusão, o nascimento das ondas de rádio. Hertz criou isso. Então vamos chamar a onda de quê? A onda hertziana, né? Foi o cara que inventou. Chamar de quê? Depois, Hertz ignorou o trabalho maravilhoso que ele fez. Falou, que legal, inventei isso aí. Deixa eu fazer outras coisas agora. E a galera continuou a trabalhar com radiodifusão, enriqueceu, por exemplo. Né? Então, radiodifusão é uma criação do Hertz. Como é que se cria ondas de rádio? Ondas de rádio. Basta sacudir elétrons num pedaço de condutor. Daquele pedaço de fio emana um tipo de luz que a gente não enxerga, chamada ondas de rádio. Chega uma hora que a frequência do ir e vir do elétron no fio está tão grande que o fio não resiste mais, aquece e derrete. Então nós só conseguimos criar ondas de maior frequência depois com o avanço da eletrônica. Válvulas eletrônicas especiais criam as micro-ondas. Micro-ondas, então são ondas eletromagnéticas com a frequência um pouco maior que as ondas de rádio. Mas cuidado, eu posso ter ondas de rádio e micro-ondas na mesma frequência. Uma vai nascer do fio, a outra vai nascer da válvula eletrônica especial. Então cuidado, hein? Não é a frequência que diferencia as ondas, e sim a origem delas. Ondas que nascem do saculejar de elétrons em fio condutores são ondas de rádio. Ondas que nascem do saculejar de elétrons em válvulas eletrônicas especiais são micro-ondas. O homem não tinha esperança de criar ondas com frequência maior que as micro-ondas, porque parecia impossível sacudir um elétron mais do que a gente já sacudia. Até que nós percebemos que os próprios átomos são essas máquinas de sacudir elétrons. Então as ondas com frequência acima da micro-ondas é o infravermelho. Nós somos feitos dessas anteninhas que emitem infravermelho. Nós somos uma estação de rádio ambulante, só que as nossas anteninhas, que são nossos átomos, emitem não ondas de rádio, nem micro-ondas, emitem infravermelho. Que viagem, tu vê, né, cara? Tem elétrons sacudindo no nosso corpo agora, então tem ondas eletromagnéticas emanando de nós. Depois do infravermelho, vem o vermelho, a luz, tá aqui, ó. Que é uma pequena faixa, tá? As ondas de rádio é uma faixa imensa, micro-ondas grande, infravermelho, imensa, luz, não, casquinha. Só enxerga um pouquinho da verdade. E depois da luz, que termina com violeta, ultravioleta. Todas essas três radiações, infravermelho, luz e ultravioleta, nascem da agitação eletrônica nos átomos. O infravermelho vem de várias camadas eletrônicas, a luz vem da casquinha e a ultravioleta vem das camadas mais internas do átomo. Mas essas radiações são produzidas por átomos. Infravermelho também são chamadas de ondas de calor. Ondas de calor. Porque são as que mais transmitem radiação, calor por radiação. Depois do ultravioleta é raio-x. Para fabricar raio-x eu acelero elétrons, deixo eles com alta velocidade e faço bater numa placa de metal. Aí dessa placa de metal libera raios que eram chamados de raios Voitinger. E hoje nós chamamos de raio-x. O Voitinger foi o cara que radiografou a mão da mulher por acidente lá. A medicina vocês vão estudar isso com carinho. Raios-x. E maior frequência ainda, ordem crescente de frequência, ordem decrescente de comprimento de onda. Raios gama. Os raios gama, então, são as radiações eletromagnéticas de maior frequência e menor comprimento de onda. Raios gama nasce do processo de fissão ou fusão nuclear, decaimento radioativo. Então já é outra história, né? Tu vê, né? É importante que tu saiba a origem de cada um deles. Fios condutores, elétrons oscilantes em fio condutores, válvulas eletrônicas especiais, átomos. Na eletrosfera dos átomos é que surge o infravermelho, a luz e o ultravioleta. Raios X, elétrons abruptamente desacelerados. Raios gama, fissão, fusão nuclear, decaimento radioativo. Planck, estudando essas radiações, percebeu que a radiação carregava energia, mas na forma de pacotes. E ele dizia que a energia carregada por cada pacote, por cada quantum de energia, era diretamente proporcional à frequência da radiação.
Foi assim que nasceu a ideia de energia do fóton. Fóton ou partícula de luz. Energia do fóton. Esse H é uma constante tão importante para a mecânica quântica quanto a velocidade da luz é para a teoria da relatividade. Aproximadamente 6,6 vezes 10 na menos 34 joules segundo. É um número ridiculamente, monstruosamente minúsculo. Com essa equação nos permitimos afirmar que quanto mais próximo do raio gama, mais energia carrega uma balinha de luz, uma partícula de luz chamada fóton. E a partir da ultravioleta, essa partícula de luz é tão energética que ela pode arrancar um elétron do átomo, causando a ionização desse átomo, gerando um cátion, um ânion. Então tu vê essas radiações a partir da ultravioleta são chamadas radiações ionizantes. Abre a baga. A partir daqui, pode sobrar radicais livres no teu corpo após essa radiação, que podem decompor teu material genético por posteriores reações químicas e tu acabar desenvolvendo algum tipo de câncer a partir dessas radiações. Porém, tu vê, né, cara, vale a pena correr o risco de um câncer de pele para ter a vitamina K em dia, né, que é um hormônio, na verdade, né. Então, passa protetor na cara e toma banho de sol meio-dia, 1 horinha. Lá, assim, sem protetor solar, né? É o que os médicos hoje recomendam, né? Vê que loucura, né? Periférica, a galera de repente machuca um pouquinho a pele, caso possa acontecer isso, né? Mas tenha menos outras doenças causadas pela falta de vitamina K. Depressão, osteoporose, um monte de doença maluca aí por falta de vitamina K. Então tá, meus queridos. Mas peraí, vamos voltar à ideia de corpo negro. O corpo escuro absorve radiação, o corpo claro reflete radiação. Então vamos imaginar, vamos viajar na maionese. Imaginem vocês que existisse um corpo perfeitamente negro, corpo negro, o corpo do qual nenhuma gota de radiação escaparia, toda a radiação que atingisse ele seria absorvida. Mas quando tu tá com a roupa escura e vai pro sol, o que tu percebe com a temperatura? Esquenta, né? Quer dizer que se esse corpo negro existisse, a temperatura dele ia acabar tendendo ao infinito se ele absorve toda a radiação que o atinge. A não ser que ele também fosse um bom emissor, que depois dele absorver a radiação, ele também conseguisse a emitir. Então tu vê, originalmente a ideia de corpo negro nasceu para criar um corpo hipotético no qual toda a radiação incidente era absorvida. E aí nós percebemos que além desse corpo negro ser o melhor absorvedor de energia por radiação, ele também automaticamente deveria ser o melhor emissor, porque senão ele não poderia existir. Se existisse um corpo que só absorvesse e não emitisse, a temperatura dele tenderia ao infinito. Como isso na prática não existe, nós temos que concluir que todo corpo que é bom absorvedor também tem que ser bom emissor de radiação. Caso contrário, a temperatura dele tenderia ao infinito. Corpo negro é um corpo idealizado, tá, pessoal? É um corpo ideal. Na prática ele não existe. Absorve toda a radiação que o atinge. Por consequentemente, também é o melhor emissor de radiação. No Enem caiu uma questão bem sacaninha a respeito disso recentemente. Dizia que tinha uma garrafa PET pintada de branco e outra pintada de preto, que foi colocada no sol durante um certo tempo. Perguntava qual que esquentava primeiro. Óbvio que ninguém errou. A preto esquenta primeiro. Mas depois dizia que depois de um longo tempo no sol, as duas foram colocadas na sombra e perguntava qual que esfriava primeiro. Pouca gente se tocou da radiação do corpo negro e percebeu que a preta vai esfriar primeiro. A preta
vai emitir mais do que a branca depois de aquecida, porque todo corpo que é bom absorvedor é bom emissor, porque senão a temperatura dos corpos tenderia ao infinito, e na natureza a gente não verifica isso. E aí então, cara, o único momento na física que eu posso trabalhar com alguma coisa elevada à quarta potência é na radiação do corpo negro. Se um corpo negro existisse, a quantidade de energia que ele emitiria por radiação é proporcional à sua temperatura em Kelvin elevado à quarta potência. E depende de uma constante chamada de constante de Boltzmann, que nós vamos representar por essa letra grega sigma. Então, radiação do corpo negro. Eu nunca vi o vestibular cobrar nenhum tipo de cálculo a respeito disso, mas não custa te mostrar que se a temperatura dobra em Kelvin, quantas vezes aumenta a radiação? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Aumenta 16 vezes. Olha que assustador. Se a temperatura de um corpo vai de 100 Kelvin para 300 Kelvin, triplicou, né? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Aumenta 81 vezes a radiação emitida. Então, bem assustador como cresce a radiação emitida a partir da temperatura, né? Radiação do corpo negro. Constante de Boltzmann. A apostila traz a constante de Boltzmann aí para vocês? 5,67 vezes 10 na menos 8. Então, só para constar, 5,67 vezes 10 na menos 8. Watts, metro quadrado, Kelvin na quarta, é isso? Então tu vê, né? Quando eu fizer essa conta, vai estar me dizendo quantos joules por segundo são emitidos por metro quadrado na superfície que essa radiação está atingindo, né? Certo? Bem interessante, mas dificilmente tu vai ter que fazer conta a respeito disso. Outra coisa também que a apostila acaba falando é que uma radiação eletromagnética ela é composta de campos elétricos e campos magnéticos oscilantes, né? Vocês já viram magnetismo esse ano? Então tu vê, sorte que eu acredito que todos vocês lembram, né? Que em volta de um ímã tem algo invisível acontecendo, que a gente chama de campo magnético. Que tem alguma coisa a ver, mas não é o mesmo campo que a gente acabou de estudar na aula passada, que era o campo elétrico. O fato é que, quando eu pego um campo elétrico, tipo uma carga elétrica, e sacudo ela, vai haver variação do campo elétrico nessa redondeza onde eu estou sacudindo ela. E isso vai gerar um campo magnético variável, que vai gerar um campo elétrico variável. Portanto, sempre que eu sacudo carga elétrica, ela emite uma radiação eletromagnética. Então imaginem que vocês são uma partícula de luz. Se eu estou indo para vocês, eu sou um fóton de luz indo para vocês, os campos elétricos e magnéticos estariam vibrando aqui, ó, e aqui, juntos. Quando o campo elétrico é máximo, o campo magnético é máximo. Depois, máximo para o outro lado, apontando para o outro lado. Então, enquanto a partícula vai para frente, o campo elétrico pode estar vibrando na horizontal e aí o campo magnético estaria vibrando na vertical. Juntos, máximo e mínimo, máximo e mínimo. Poderia acontecer, se o fóton estivesse indo para lá, de o campo elétrico estar assim, ó, e o campo magnético aqui, ó. Na verdade, quando um raio de luz atinge meu olho, dentro desse conjunto de fótons que vem para o teu olho, tem campos magnéticos vibrando aqui, elétricos aqui, 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 aqui. São vários os planos de vibração. Por isso que a gente diz que a luz ambiente não está polarizada. Mas tem alguns tipos de materiais, alguns cristais, por exemplo, como a turmalina, por exemplo, que se tu bota uma lâmina de turmalina na frente do teu olho e vai olhar a luz ambiente, tu vai ver que vai diminuir drasticamente a quantidade de luz que passa. Por quê? Porque a turmalina ela tem planos dentro do cristal que vão permitir que só os campos elétricos que vibram naquele plano
consigam atravessá-la. Os demais campos elétricos vão ser sucumbidos. Vamos deixar mais fácil, quer ver? Imaginem vocês que eu tenho uma porta, peguei uma serra e cortei uma fresta vertical bem fina. Nessa fresta eu vou passar uma corda. Essa corda só pode sacudir para cima e para baixo. Peguei a corda aqui, ó. Deixa a corda ali por enquanto. Um de vocês segura a outra ponta da corda. E eu posso sacudir a corda assim, né? Para cima e para baixo. Posso sacudir a corda assim na horizontal, né? Posso sacudir a corda assim de ladinho na diagonal. E vocês perceberiam isso. Porém, se eu pego essa porta e coloco aqui, entre eu e você, com um rasgo, com a fresta vertical, passo a corda por essa fresta. Tu está segurando a ponta da corda após a fresta, e eu antes da fresta. Tu concorda que por mais que eu sacuda a corda em todas as direções, a única sacudida da corda que tu vai sentir vai ser a direção da fresta? Porque quando a corda tentar sacudir de outra forma, a fresta não vai permitir? A gente poderia dizer que nesse caso, esta porta com esta fresta é um polarizador de ondas em corda. O que é então polarizar uma onda? É permitir que ela vibre em apenas uma direção. Quando a luz atinge nossos olhos, luz vindo de luz natural, do sol, esses raios que nos atingem, os campos elétricos estão vibrando em várias direções. O que é polarizar essa luz? É botar algum tipo de lente, algum tipo de proteção na frente do meu olho, que só vai permitir a passagem da luz que vibra numa certa direção. Se o cara compra um óculos mais chique, está escrito ali do ladinho, né? Polarized. Muito chique, polarized. O que acontece? O fabricante escolheu a posição do material polarizador para que a luz de um olho fosse polarizada na horizontal e a luz que atinge o outro olho foi polarizada na vertical. Se um dia tu for verificar o teu óculos e outro colega teu tiver um óculos que polariza também, a luz, deixa eu ver o teu, polarized, que chique, hein? Tu pega os dois óculos e sobrepõe uma lente sobre a outra. Tu vai perceber que girando um óculos sobre o outro, uma hora vai dar a luz e uma hora vai dar a escuridão. Muito curioso, né, cara? Duas lentes que deixam a luz passar. Mas dependendo do ângulo que essas lentes formam uma com a outra, pode simplesmente não passar luz nenhuma. Com a luz pode ficar difícil de entender. Mas vamos pegar as portas de novo? Imagina que eu pego uma outra porta, tá cheio de porta aqui no Garra mesmo, pego uma outra porta, corta assim, ó. O André vai ficar muito orgulhoso. Rodrigo, então, meu Deus, orgulho. Experiência de física, cortamos as portas. Uma porta eu vou botar em cima da mesa das moças ali, ó, na horizontal, com o rasgo horizontal. A outra porta vocês vão segurar aqui pra mim. E eu vou passar a corda pelas duas frestas e vou começar a sacudir que nem um maluco. Só hoje. O que nós perceberíamos? Que após as várias vibrações chegarem na primeira porta, só as vibrações verticais passariam, concorda? Só que quando essa vibração vertical chegar na outra porta, vai ser bloqueada porque a fresta está na horizontal. Isso me mostra que se eu tenho dois polarizadores com os planos de polarização perpendiculares, quando a onda passa pelos dois polarizadores, ela acaba sendo anulada. Se um dia forem te vender óculos com a lente polarizada, tu pegar dois modelos distintos de óculos polarized, botar um sobre o outro e se girando, em algum momento a luz não se anula completamente, um dos dois óculos não é polarized. Aí tu manda trocar, certo? O legal quando tu vai comprar esse óculos é que eles vêm com umas plaquinhas assim, que tu só consegue ler o recado da plaquinha com o óculos que polariza a luz. Isso é bem divertido, é uma coisa que acaba conquistando o cliente. Outra coisa interessante, a luz refletida pelo para-brisa dos carros ou pela superfície da água é parcialmente polarizada. Então o óculos que usa, a pessoa que usa um óculos polarizado, ou seja, que polariza a luz, ele vai ter um conforto visual nessas situações que tem reflexão muito maior do que quem está com óculos convencional. Então o cara que está com óculos que polariza a luz, ele vê o interior do carro de uma outra pessoa, mesmo com o sol refletido no para-brisa, enquanto quem está sem esse óculos ou com óculos convencional jamais enxergaria o interior do carro. Curioso isso. Então eu estou comentando com vocês polarização da luz. Deixa eu escrever um pouquinho, já que eu devaneei e não documentei nada ainda.
Só um pouquinho. É quando só permitirmos a passagem das ondas luminosas que vibram, né? Aí eu vou colocar aqui campo elétrico, geralmente é o campo elétrico que nós usamos como referência, que vibra o campo elétrico em apenas uma direção. Na aula que vem eu vou te mostrar formas de polarização, só deixa eu fazer um último comentário. Lembra que nós tínhamos luz ou uma onda, né, numa corda, e tinham dois polarizadores, um polarizando na direção vertical e outro polarizando numa outra direção. Se nós quisermos saber qual é a intensidade da onda que atravessa os dois polarizadores a partir da intensidade original da onda, a gente pode usar a lei de Malus. Lei de Malus é a formulazinha matemática que nos permite comparar quanto da onda atravessou os polarizadores e quanto da onda chegou nos polarizadores. A fórmula é bem bobinha. A intensidade que atravessa os polarizadores é a intensidade original multiplicado pelo cosseno de alfa. E o que é esse alfa? O alfa é o ângulo entre os planos de polarização dos polaroides. Então, quando o ângulo for 90 graus, cosseno de 90 é zero, por isso que não passa nenhuma onda. Certo? Então, na próxima aula eu quero finalizar esses comentários, quero te mostrar as formas de polarizar a luz e quero fazer alguns comentários a mais. Claro. Ó, a página 7 tem uma foto que mostra aquilo que eu falei dos óculos, ó. Num filtro polarizador, as componentes do campo elétrico, paralelas à direção de polarização, são transmitidas por ele, enquanto que as componentes perpendiculares são absorvidas. É aquilo que eu falei, ó, a fresta da onda está aqui. Se a onda chega sacudindo aqui, passa. A vibração que é paralela à fresta passa. A vibração que é perpendicular fica. É a mesma coisa com a luz. Só que a luz é um cristalzinho que tem frestas microscópicas, nanométricas. A luz que passar paralela ao plano de polarização vai embora. A luz que chega o campo elétrico vibrando numa direção perpendicular vai ser bloqueada pelo material. Certo? Show, obrigado, hein? Faz assim, ó. V igual a lambda vezes F. A velocidade é o 3 vezes 10 na 8, velocidade da luz no vácuo. E a frequência ele falou que era não sei quantos mega, né? Mega é 10 na 6, tá? Então vai ser 2450 vezes 10 na 6 Hz. Vem aqui, ó. Tá multiplicando, passa dividindo, acha o lambda.